importante entender que a DIP não é uma única doença. Na verdade, são mais de 200 condições aproximadamente diferentes, né? O senhor poderia falar para a gente, de uma maneira sucinta, assim, a classificação dessas doenças intersticiais? Como você falou, né, são por volta ou um pouco mais de 200 doenças descritas. Resumir essas 200 doenças não é algo fácil, mas a gente pode dividi-las em certos grupos, né? Algumas dessas doenças elas têm algumas características em comum, né? E um dos grupos seriam as doenças idiopáticas, né? Então, as doenças pulmonares que teoricamente não têm uma causa, né? Apesar de que as doenças tabaco relacionadas ainda são classificadas como no grupo das idiopáticas, né? Então não são doenças tão com uma causa tão desconhecida assim, né? Porque literalmente são doenças tabaco relacionadas. Aí a gente também tem um grupo das doenças relacionadas a doenças autoimunes, né? Então, falando principalmente de esclerose sistêmica, mas artrite reumatoide, doença mista do tecido conjuntivo, Sjögren e miosites. Então, tem o grupo, né, de doenças autoimunes. O outro grupo é doenças intersticiais causadas por medicações. Então, existem várias medicações que são, né, que tem uma descrição muito robusta e que elas têm um risco de causar alteração intersticial, né? Algumas são medicações comuns até, né? Um clássico é a nitrofurantoína, né? Que é o antibiótico de primeira escolha para cistite, né? Para infecção urinária, né? Mas a gente tem, né, medicações antiarrítmicos com amiodarona, tem anticonvulsivantes, tratamentos para a parte oncológica, né? São principalmente essas novas medicações, esses imunoterápicos, né? Tem bastante risco de ter alteração pulmonar e aí a gente também tem doenças que não entram necessariamente num grupo, mas que são doenças assim que sempre estão ali entre as principais, entre os principais diagnósticos diferenciais, né? Quando a gente fala de doença intersticial, que é o caso da pneumonia de hipersensibilidade, né? Que é uma das mais comuns, sarcoidose, né? Também seria outra. E então O seria leque é bem amplo. bastante amplo. Você falou aí uma coisa que eu achei interessante, Felipe, em relação a drogas, né? O pneumologista e outras áreas, como a oncologia, por exemplo, usam drogas para tratamento de câncer, né? Usa antibióticos, como ele citou, a nitrofurantoína. O cardiologista usa muito frequentemente a amiodarona. Isso pode levar a uma doença intersticial. Então, isso tem sempre que fazer parte da investigação, do interrogatório do médico, né? O médico perguntar ao paciente se está usando alguma coisa ou já usou alguma coisa. Outro aspecto que ele abordou interessante aí, você vê que o tabagismo também, né? Muita gente acha que tabagismo só leva a câncer de pulmão e DPOC. Não, o tabagismo também leva a essas doenças intersticiais, né? Tabaco relacionadas, né? Inclusive, me parece, queria que você confirmasse isso, Felipe, que a própria doença intersticial idiopática, né? Ou a PIL, ou chamada pneumonia intersticial usual, ela também tem uma relação com o tabagismo. Não é isso? Isso, dentro das doenças, existem doenças
intersticiais que são classificadas como doenças tabaco relacionadas, que são duas, né? A doença intersticial pulmonar relacionada à bronquiolite respiratória e a Descamativa. descamativa, que recentemente mudou o nome para Aham. pneumonia macrófago alveolar. Uhum. Então, essas, principalmente a relacionada à bronquiolite respiratória, é praticamente obrigatório ter é necessário você ter o cigarro como um fator de risco. E que são classificadas como, de fato, tabaco relacionado são essas duas, porém, nós temos várias outras onde o tabaco, né, ele tem um papel desencadeante, né? Uma delas é a fibrose pulmonar idiopática. Uhum. Geralmente esses pacientes têm algum histórico de tabagismo, mas também a doença intersticial relacionada à artrite reumatoide, né? Também pode ter o tabaco como um fator de risco. Então, como você falou, não é só Uhum. DPOC e câncer, o que já seria o suficiente, né, para demonstrar o perigo do uso do cigarro, mas nós temos outras doenças, né, pulmonares que estão relacionadas ao tabagismo. Uhum.